Meus amados, bom dia, Pai do Senhor. Estamos aqui para fazermos a transmissão da nossa escola bíblica dominical. Quero convidar os irmãos para fazermos uma oração ao Senhor, suplicando a sua bênção e a iluminação do seu Espírito para que possamos sermos enriquecidos com sua palavra. Bondoso Deus, nosso Pai Celestial, nós te agradecemos pela oportunidade, Senhor, de estarmos aqui em Tua presença. Nesse momento em que estaremos, Senhor Deus querido, transmitindo a Tua palavra, pedimos ao Senhor que nos dê iluminação, entendimento, que o Senhor, através do Seu Espírito Santo, nos conduza em toda a compreensão, em todo o entendimento da Tua palavra. Abençoe os Teus santos que estarão conosco, que seja uma manhã de edificação, uma manhã de ensino, e que o Senhor se faça presente nesse momento em que aqui nós estamos. Que o Teu Espírito Santo, que nos foi dado para nos guiar em toda a verdade, possa nos guiar em todo o conhecimento espiritual. Essa é a nossa oração a Ti, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, nós temos hoje a lição de número 9, e o nosso assunto da lição de hoje é o mistério da unidade revelado. O nosso textuário diz: o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Efésios capítulo 3, versículo 5. Deus revelou o mistério que esteve oculto desde todos os séculos aos profetas e aos apóstolos do Novo Testamento. A nossa leitura bíblica está em Efésios capítulo 3, versículo 1 ao 13. Por esta causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus que para convosco me foi dada. Como me foi este ministério manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi. Pelo que quando lerdes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. A saber, que os gentios são coerdeiros de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus que me foi dado, segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus que tudo criou, para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida nos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Bendito seja o nome do Senhor. Depois do apóstolo Paulo aqui ter falado a respeito da igreja sendo formada agora de judeus e gentios, que Deus tirou todas as paredes de separação, que o Senhor removeu a inimizade que existia entre esses povos, ele mostra como isso lhe chegou, como esta compreensão, como esse entendimento chegou para ele. E aqui no capítulo 3 ele vai mostrar que esse entendimento lhe veio por uma revelação, indicando assim a origem, desta compreensão que ele tem. Não é um movimento meramente da capacidade ou da inteligência humana,
mas algo que procede de Deus. Ele quer aqui mostrar mais uma vez a origem do Evangelho por ele pregado, a compreensão que ele tem do Evangelho, e mostra que esta compreensão é algo que vem através de uma revelação da parte de Deus, algo que lhe foi dado. É isso que ele vai aqui revelar nesse capítulo 3 de Efésios. Vamos ler a nossa introdução. Paulo e os demais apóstolos, bem como os profetas do Novo Testamento, receberam por meio de Cristo a revelação do mistério oculto. Nesta lição estudaremos o conceito bíblico para mistério, como esse mistério esteve oculto nas eras passadas, como o mistério foi revelado na nova aliança e como ele foi pré-estabelecido por Deus na eternidade. Mistério oculto no Antigo Testamento. Os gentios ignoravam as promessas e os judeus pensavam ser os únicos beneficiários delas, pois ambos desconheciam o mistério que esteve oculto. Os dois povos, ambos estavam desprovidos do conhecimento a respeito do plano maravilhoso de Deus, da inclusão de todos os povos com relação à aceitação perante o Senhor através de Cristo. Os gentios ignoravam totalmente tudo que era relacionado à vida com Deus. Os judeus detinham tudo que havia de revelação a respeito de Deus. Todos os profetas eram judeus, e as revelações dadas a eles achavam que era exclusividade dos judeus. Tanto é que quando algum profeta era designado para uma outra nação, no caso do profeta Jonas, havia uma resistência muito grande de levar alguma revelação de Deus para as outras nações. O sentimento de patriotismo e exclusivismo era muito forte na vida dos judeus. Logicamente que a gente percebe que a maioria dos profetas não anunciaram mensagens apenas para os judeus. Com isso, Deus já demonstrava o seu interesse por todos os povos da terra. A maioria dos profetas, embora que o maior conteúdo das mensagens fosse específicas para os judeus, eles sempre tinham uma mensagem para os outros povos, para as outras nações. E não é só mensagem de juízo. Havia nações que Deus falava delas de forma tão amorosa como falava a respeito de Israel. Algumas nações Deus falou de restauração, Deus falou de inclusão no seu culto, na sua adoração. E então a gente percebe que, embora os judeus tivessem acesso a alguns sinais disso, a gente vamos perceber aqui a dificuldade que eles tiveram de assimilar com clareza todo o plano de Deus. O conceito bíblico de mistério. Do grego mysterion, a palavra mistério significa segredo ou doutrina secreta, algo que não está revelado, algo oculto. Indica alguma verdade divina que esteve oculta e passou a ser conhecida. Não se refere a algo misterioso que somente alguns poucos iniciados possam compreender, como ensinava alguns adeptos do falso misticismo. As igrejas onde Paulo anunciou o Evangelho e implantou a igreja, algumas dessas cidades elas eram marcadas por religiões com característica de misticismo, que é chamada religiões de mistério. Algumas coisas que eram profundamente ocultistas, e as pessoas entendiam muito essa expressão de mistérios. Só que o apóstolo Paulo deixa claro que esse mistério aqui é um mistério revelado, não é um mistério que se manifesta em uma condição desse misticismo, que é algo que chega à compreensão apenas de alguns mais com capacidade de entendimento maior. Mas o Evangelho aqui é o Evangelho que se torna revelado para os homens, é um mistério que é descoberto para os homens. O Evangelho é para ser pregado, anunciado. O próprio Cristo disse: aquilo que eu vos ensino aqui
em oculto, preguem sobre os telhados, mostrando assim que o Evangelho é uma revelação de Deus para os homens, e não algo que esteja dentro dessa percepção de um misticismo religioso, de coisas que precisam serem vivenciadas dentro de reuniões secretas ou coisas assim. Não há, de forma alguma, no Evangelho esse aspecto misticista, de forma alguma. Pelo contrário, no cristianismo significa uma verdade que esteve encoberta e agora foi desvendada em benefício de todos. É isso que é o Evangelho. Paulo fala de um mistério, mas de um mistério revelado, não de um mistério oculto. Paulo não faz aqui uma espécie de jogo, de tentar mostrar que conhecia coisas que ninguém conhecia, de falar de coisas que pudesse dar a ele esse poder de manipular as pessoas, porque tinha acesso a informações que ninguém mais tinha, como alguns até hoje acabam se utilizando disso para dizer que tem de fato conhecimento de coisas que ninguém mais tem. O apóstolo Paulo aqui fala do evangelho que foi revelado, não só ele inclui aqui os apóstolos, profetas, aqueles que tiveram inicialmente a graça de receber de Deus esta revelação e esta compreensão do evangelho. E ele usa aqui essa expressão porque naquele tempo, de fato, isso é algo muito profundo, para nós que vivemos nessa cultura, com já todas as informações aqui nas nossas mãos. Nós temos o Antigo e o Novo Testamento. Isso não chega para nós com o mesmo impacto que causava no coração dessas pessoas que tiveram acesso a essa experiência de primeira mão, essa questão da inclusão dos gentios na igreja. Então, Paulo considera isso como um grande mistério revelado por Deus, que esteve oculto, O desconhecimento do mistério. Para compreender em que sentido o mistério esteve oculto desde outras gerações, é preciso pôr em foco o advérbio como, que aparece no texto com valor circunstancial. Em outros séculos, não foi manifestado como agora. A expressão como agora nos dá uma percepção, uma clareza de que eles tiveram acesso à informação. Contudo, não chegaram a ter uma compreensão clara de como isso funcionaria. O apóstolo Pedro diz que eles saudaram essas promessas, eles viram de longe, tiveram uma visão, ainda que não tão clara, desse tempo, porque eles receberam acesso a essa informação. Quando usa aqui a expressão mistério, isso não indica que Deus não desse sinais de que esse era o seu propósito soberano para todas as nações. Então eles tiveram acesso, na verdade, chegaram a ter essa experiência, E está falando que agora chegou a plenitude dos tempos. Paulo fala que não foi manifestado antes, como agora foi manifestado. Isso indica que já existia algumas manifestações na visão profética a respeito disso, contudo, não de forma clara, plena, como agora estava sendo estabelecido nos dias dos apóstolos, naqueles dias do surgimento da igreja. Então, era um mistério desconhecido em sua manifestação plena, contudo, Deus já dava sinais, já no Antigo Testamento, a respeito dessa verdade. Vamos ver aqui o 3. O mistério e os profetas da Antiga Aliança. Os escritores do Antigo Testamento não apenas conheciam a respeito das bênçãos prometidas aos gentios, eles fizeram menção delas. O que esses profetas não sabiam era como isso aconteceria, como Deus faria algo totalmente novo, que as barreiras raciais e religiosas seriam rompidas por meio de Cristo, que judeus e gentios seriam um só povo, integrante de um mesmo corpo, a igreja, o mistério oculto. Desde o começo,
Deus já deixou claro essa visão, né, da inclusão de todos os povos no seu plano maravilhoso de salvação. Deus não é um Deus tribal, Deus é o Deus de toda a terra. Deus não é o Deus de um único povo, Deus é o Deus de toda a humanidade. Assim os profetas falavam. Ainda que ele mesmo se revelasse, tivesse uma identidade como sendo o Deus de Israel, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus daquela nação, mas o próprio Deus tantas vezes diz que ele é o Deus de toda a terra, é o Deus de toda a humanidade. Então Deus não é um Deus tribal, Deus é o Deus criador de toda a terra e é o Deus que criou a humanidade como um todo. Então nós temos aqui essa revelação trazida aos profetas desde o começo. Quando Deus falou com Abraão, Deus disse: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Quem entendia o significado disso naquele tempo? Nenhum dos descendentes de Abraão compreendeu o que esse texto queria dizer. O que esse texto queria dizer? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Quem seria o descendente de Abraão capaz de cumprir, né, essa promessa feita a Deus? Ele seria uma bênção para todas as famílias da terra. Os judeus não compreendiam bem o que Deus dizia a respeito de outros povos, né, relacionado aos judeus. O plano de salvação todo foi montado dentro da história deste povo, né? E o Cristo, ele é o Cristo que nasce como descendente de Abraão, para ser não só o Cristo de Israel, não só o remidor de Israel, mas para ser o salvador do mundo, de toda a humanidade. Aqui essa promessa feita a Abraão, ela se cumpre literalmente quando Cristo é anunciado a todas as nações como salvador do mundo, e não apenas o salvador de Israel. E os profetas receberam várias mensagens de Deus, revelações de Deus, a respeito da inclusão dos gentios, falando que o Messias viria e os gentios esperariam nele, falando que ele tinha uma palavra para os gentios. O próprio Deus diz que ia incitar o ciúme de Israel, incluindo os gentios no seu plano. Só que o povo judeu jamais poderia entender como era que isso aconteceria, de que forma, né, isso aconteceria na história. Então, esse mistério que Paulo fala, os profetas já tinham informação sobre ele, mas que agora se manifestou de uma forma clara. E isso, mesmo que os profetas tenham avisado os judeus, tenham anunciado esse tempo, eles não aceitaram isso com facilidade, né? Não aceitaram de forma alguma. Houve muita dificuldade, perseguição à igreja por conta dessa inclusão dos gentios no plano de Deus. Os judeus não aceitavam isso de forma alguma. Mesmo os judeus convertidos ao cristianismo tiveram muita dificuldade de aceitar, né, essa vontade de Deus, esse mistério revelado. Somente através da insistência do Espírito Santo nisso foi que eles começaram a entender que aquilo tinha uma ação de Deus, né? O próprio Deus agiu diretamente, muitas vezes, para levar, né, isso à compreensão dos próprios apóstolos e judeus convertidos, para que assimilasse essa vontade de Deus de chamar os gentios através do Evangelho. O mistério revelado no Novo Testamento. O plano divino oculto quanto à Igreja de Cristo é a ênfase paulina acerca do mistério revelado aos apóstolos e aos profetas, né? Deus cuidou de mostrar que se interessava pelos gentios, né, desde o começo. Nós temos um dos episódios mais interessantes a respeito dessa inclusão, é aquilo que acontece na casa de Cornélio, quando Pedro é instruído aí a casa de um gentio, ele reluta, ele tem dificuldades para aceitar isso, só vai porque Deus lhe dá uma revelação e insiste que ele vá, né? Então, só assim ele vai. E o próprio Deus se manifesta naquele lugar de uma forma muito forte e convincente, né? Batizando com o Espírito Santo aquelas pessoas que estavam ali.
E aquilo que aconteceu com a igreja em Atos 2 acontece na casa de Cornélio, e Pedro fica ali impressionado, admirado diante daquilo, mas o que a gente percebe é que o que se segue ali é como se eles tratassem aquele acontecimento como algo isolado, e não como uma porta que Deus estava abrindo para a inclusão dos gentios, né? Eles tratam aquele caso como um caso isolado, e aí tem uma discussão em Jerusalém, e tudo volta ao normal e tal, como se Deus tivesse feito aqui dali como uma situação exclusiva, isolada, e não como se estivesse abrindo uma porta para os gentios serem introduzidos na igreja. A gente vamos ver isso muito bem. O que vai acontecer é que Deus vai dispersar, né, a igreja em Jerusalém, especialmente a igreja composta de judeus gregos, né, judeus de origem grega, pois eles já tinham facilidade de lidar com os gentios, e Deus sabiamente levanta uma perseguição voltada para os judeus de origem grega, através da pregação de Estevão, que foi um dos diáconos designados para cuidar das viúvas, dos necessitados, né, dos cristãos, mesmo judeus, mas de origem grega. E essa perseguição dispersa a igreja. E é nessa dispersão que vai se fixar de forma clara a vontade de Deus com relação aos gentios, porque a palavra diz que aqueles que foram dispersos iam anunciando a palavra por toda parte. Pessoas que não eram muito renomadas dentro da igreja primitiva, pessoas comuns, se pode dizer assim, comum nesse sentido de não ter destaque em liderança dentro da igreja, eles saíram e foram anunciando até chegar à cidade de Antioquia da Síria. E na cidade da Antioquia da Síria nasce uma igreja com uma identidade nova, uma igreja com uma identidade diferente daquilo que estava se estabelecendo na cidade de Jerusalém, o que estava acontecendo em Jerusalém. A igreja crescia, diz o capítulo 5, e havia um crescimento muito grande, e a palavra diz que as pessoas vinham das cidades para Jerusalém, né? As pessoas estavam vindo da cidade para Jerusalém para ter com os apóstolos. Em vez da igreja sair, né, cumprir aquilo que Jesus tinha mandado, a igreja estava em Jerusalém. Não compreenderam que ele disse que deveriam ficar em Jerusalém até que fossem revestidos de poder. E a igreja estava confortável porque estava sendo respeitada. A Bíblia diz que a igreja estava sendo respeitada, até que Deus viu que estava vendo essa acomodação, e aí enche um diácono cheio do seu espírito e prega contra aquele tradicionalismo, contra aquela questão do templo, daquela vaidade religiosa com relação ao templo. Estevão tem a coragem de pregar, e aí se levanta uma perseguição contra a igreja, tanto que os apóstolos não são dispersos. Quem é disperso é aquele grupo, né? Aquele grupo que os diáconos dispensavam um cuidado sobre eles. E é exatamente através dessa condição que a igreja dispersa sai implantando igrejas, e plantam a igreja na cidade de Antioquia, e de repente começa pessoas dos gentios se introduzir dentro da igreja. A igreja começa a surgir de judeus e gentios adorando a Deus juntos, num só lugar, sendo ali aquilo que é a figura clara daquilo que Deus queria para a sua igreja, né? Com relação àquilo que acontece em Antioquia, isso chega às notícias em Jerusalém, aos apóstolos, que está acontecendo um grande avivamento na cidade de Antioquia. Muitos convertidos, muitas pessoas convertidas na cidade de Antioquia. E eles enviam uma representação da igreja em Jerusalém, né, para supervisionar, para observar, para ver o que está acontecendo ali, pois as notícias são grandiosas a respeito do que Deus está fazendo. E o homem escolhido para ser enviado é Barnabé.
um homem conhecido por sua gentileza, por seu coração sempre pronto para ajudar as pessoas mais desfavorecidas, em dificuldades, né? Como ele foi o primeiro a ser capaz de ajudar Paulo quando se converteu, né? Quando todos evitavam, ele se aproximou de Paulo para o ajudar. E ele vai para Antioquia e chega lá, e um cara de uma mente aberta, um cara com uma compreensão do evangelho maravilhosa, em vez de censurar, em vez de criar problemas, em vez de com uma percepção legalista, religiosa, tentar prejudicar o crescimento daquela igreja. A palavra diz que chegando lá ele se alegrou com tudo aquilo que viu e alegremente incentivava todos aqueles irmãos que permanecessem no Senhor. E ele, mesmo sendo judeu, se alegrou com aquela igreja, né, naquelas condições. E aí ele se lembrou de Paulo. E é nesse ambiente, né, de uma igreja formada de judeus e gentios que o apóstolo Paulo recebe a sua chamada específica, né, para anunciar o evangelho entre os gentios. É aqui que ele desenvolve a sua compreensão cada vez mais clara. É lógico que Deus já havia falado com ele, né, através de revelações a respeito do ministério que Deus tinha para a vida dele. Mas lá na cidade ele só vai consolidar mais ainda essa ideia, né, de ser ele chamado para esse ministério, né, esse ministério maravilhoso para os gentios, né? Então é interessante perceber como Deus trabalhou de forma soberana para deixar claro, né, a sua vontade dentro dessa visão do evangelho inclusivo, do evangelho que incluía os gentios, né, em um mistério revelado aos apóstolos e profetas. Quanto à discussão em Jerusalém sobre o assunto, o apóstolo Pedro lembrou do episódio de Cornélio, contou a respeito da decisão soberana de Deus em incluir os gentios ali, naquele episódio, dentro da promessa do Espírito Santo. O apóstolo Pedro diz assim: não se pode negar as outras bênçãos do evangelho a alguém a quem Deus deu o seu Espírito. Batizou todo mundo e considerou a casa de Cornélio, os seus familiares, seus servos e amigos como parte da igreja, porque os batizou, os introduziu, né, na igreja naquela ocasião. E aquilo que parecia ser de fato um caso isolado, aquilo era Deus abrindo a porta para os gentios. E aquela palavra que Jesus disse a Pedro quando disse para ele: eu te dou a chave do reino dos céus, se cumpre na vida de Pedro, né? Ele abre a pregação para os judeus, é o primeiro a pregar para os judeus depois do dia de Pentecostes, e é também o primeiro a pregar aos gentios, é o primeiro a introduzir o evangelho para os gentios, né? Abrindo a porta para os gentios para serem introduzidos à igreja. E essa compreensão não poderia vir da imaginação deles de forma alguma, porque o judeu tinha uma mente muito fechada para isso, né? O apóstolo Paulo, antes de se converter, era um cara que era dedicado no judaísmo e, entendendo essa exclusividade do povo judeu, perseguiu a igreja terrivelmente, né? Até que ele se converte para se tornar o maior missionário para os gentios. Então, não é algo que veio da compreensão humana, muito pelo contrário, houve resistência e dificuldade dos próprios cristãos, os próprios irmãos compreenderem essa vontade de Deus. Forçou, né? Deus, através de todas as circunstâncias, né? Perseguição, dispersão, foi através de tudo isso que Deus foi fazendo o seu propósito prevalecer, para que eles chegassem à compreensão de que Deus estava levantando um novo povo, né? A sua igreja. O mistério oculto revelado. Em termos gerais, o mistério revelado é a igreja. Essa revelação começa pela declaração de que o Pai idealizou tudo desde sempre e prossegue com a execução da obra de Cristo e também com a criação de uma nova humanidade,
como também a união de judeus e gentios como família de Deus e corpo de Cristo, e a comunicação dessas verdades aos santos apóstolos e profetas. Por fim, o anúncio dessas dádivas do ministério revelado recai sobre a responsabilidade da igreja para que a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. Significa que a própria igreja é a principal agência divina de divulgação desse mistério, a fim de unir todos os homens em um só povo por meio de Cristo. Aqui nós estamos no início, no princípio da igreja, e tudo aqui é necessário haver uma explicação clara, uma mensagem convincente a respeito dos planos de Deus. Por isso a carta era escrita para explicar essa verdade, já que se passou tanto tempo os judeus acreditando que eram a única nação escolhida por Deus, com relação a todo o plano divino. Então aqui o apóstolo Paulo esclarece, e essa mensagem chega no momento em que ela verdadeiramente precisava ser comunicada com clareza, para tirar todas as dúvidas, para que os gentios não se sentissem inferiorizados dentro da própria igreja, para que os judeus não se sentissem com sentimento de superioridade, Paulo se fazia igual aos gentios, ele mesmo diz, eu sou, escrevendo aos Gálatas, irmãos, se façam igual a mim, porque me fiz igual a vós. Não era porque ele era judeu que ele se sentisse superior na sua relação com Deus. Paulo está tirando essa ideia de superioridade dos judeus sobre os gentios e trabalhando para que os gentios não se sentissem inferiorizados. Não era porque eles se reuniam dentro de uma comunidade composta de judeus e gentios que os gentios deveriam se sentir crentes de segunda classe, como se fossem primos e não irmãos, quando na verdade o que Paulo está dizendo é que não há mais diferença entre judeus e gentios. Isso é muito forte para aquele tempo, principalmente para a mente dos judeus. Considerar os gentios com a mesma condição diante de Deus era um absurdo para a mentalidade dos judeus. Então o apóstolo Paulo aqui fala de forma muito clara, para que não houvesse sentimento de superioridade por parte dos judeus convertidos na igreja, e nem sentimentos de inferioridade por parte dos cristãos gentios, mas que eles se relacionassem como irmãos. E essas coisas nem eram para ser levadas em consideração. Essas questões raciais já não fazia mais sentido nenhum, porque agora somos todos famílias de Deus. Alguns que saíam se dizendo discípulos de Jesus, judeus, arrogavam-se dessa condição, porque eram judeus e poderiam descrever a sua genealogia e essa coisa toda, e se preocupavam com essas coisas. Paulo combateu isso terrivelmente. Ele disse: são judeus? Também sou. São descendência de Abraão? Eu também. Mas de que isso vale? É isso que ele estava falando. Ele fala da sua linhagem, sendo descendente de Abraão, da tribo de Benjamim, circuncidado ao 8º dia. Ele disse: sabe essas coisas tudinho, já considerei perda, eu tive que perder isso aí para aceitar o Evangelho. Quando o Evangelho chegou para mim, o Evangelho disse que para mim isso não tem valor nenhum. E aquilo que eu guardava como sendo o maior tesouro, eu tive que considerar aquilo como algo que não, de nada valia para mim. Porque para Paulo abraçar o Evangelho, ele deveria compreender que tudo aquilo que para ele eram as coisas mais valiosas, agora não tinha mais valor nenhum. Sua origem, sua genealogia, podendo traçar a sua genealogia, e saber de que tribo era, que era uma coisa assim muito especial para o judeu. Judeus, depois do cativeiro babilônico, alguns deles tiveram muita dificuldade de encontrar a sua linhagem. Então ele tinha todos esses privilégios. Ele disse: para mim o que era lucro, considerei perda por causa de Cristo. Porque quando conhecia Cristo para abraçar o Evangelho, e o Evangelho dizia para mim que essas coisas já não tinham mais valor nenhum,
e para me abraçar o Evangelho eu tive que considerar essas coisas como perda, né? Como perda. E as considero como refúgio, porque ele percebeu que aquelas coisas iriam atrapalhar o Evangelho em vez de ajudar. Por que ele desvaloriza tanto e chama aquilo de refúgio? Porque se ele tivesse conservado o seu apego àquelas coisas, quem perdia com isso era o Evangelho de Cristo. Por isso que ele desconsidera, né, a importância e o significado grandioso que essas coisas teve para ele antes de conhecer a Cristo, né? Antes de conhecer a Cristo. Então Paulo está aqui falando que não deve existir sentimento de superioridade por parte dos judeus convertidos e nem de inferioridade por parte dos gentios convertidos, porque agora todos são um em Cristo. Somos família de Deus, somos edificados, né, no mesmo edifício espiritual, sendo os apóstolos os fundamentos, né, colocados sobre o fundamento maior que é Cristo, né? O apóstolo Paulo é edificado sobre o fundamento dos apóstolos, porque Cristo é a pedra angular, mas os apóstolos são pedras, e eles são pedras de sustentação da edificação dos outros. Outros são edificados sobre eles. Se eles são fundamentos, eles foram colocados para que as outras pedras do edifício sejam colocadas sobre eles. E a compreensão que nós temos é que Paulo chega a dizer, né, que a própria igreja é aquela sobre o qual o mistério de Deus se revela no mundo, a sabedoria de Deus se manifesta no mundo. De sorte que quando eu sou colocado sobre o fundamento, sobre a edificação, sobre este edifício como uma pedra, eu sou colocado para sustentar outros também. Sua vida é colocada na igreja para sustentar outras vidas. Você já viu como é que funciona uma edificação? Uma edificação funciona com pedra sobre pedra. Quando você foi colocado na igreja, você foi colocado na igreja para ser também uma estrutura de sustentação para a vida de outras pessoas. Você tem que ser uma pedra colocada sobre alguém e tem que ser uma pedra para sustentar alguém. Essa relação de interdependência que acontece tanto no corpo quanto no edifício é uma das coisas maravilhosas sobre a igreja. Os apóstolos, que também são chamados de fundamentos, o fundamento dos apóstolos, que é o seu ensino, eles foram colocados sobre o fundamento da igreja, a pedra fundamental que é Cristo. E nós somos colocados como pedras sobre outros, para também sustentar outros. Essa é a grande realidade nessa questão de sermos partes dessa edificação que é a igreja. É preciso que a gente entenda que somos dependentes de outros e entender que a nossa vida foi fundamentada na vida de outros. Todos nós, se puxarmos pela memória, vamos lembrar que quando começamos a estar nesse processo de edificação, outras vidas foram importantíssimas para que a gente tivesse sustentação espiritual. E hoje nós estamos aqui para dar sustentação a outras vidas, por isso que o edifício vai crescendo. Só vai crescendo à medida que eu me torno também uma pedra viva de sustentação de outras vidas. Porque quem vai ficando embaixo vai suportando o que está em cima. A última pedra colocada, ela é colocada, mas ela está colocada ali, preparada para receber a outra. Dentro de um processo de crescimento e ajustamento. O que é interessante é que numa edificação, a semelhança do corpo, há uma diversidade. As pedras não podem ser colocadas de forma uniforme. Elas são colocadas desencontradas, porque é exatamente esses desencontros que possibilita a sustentação do edifício. Essa questão da diversidade. Então, como é que está você como pedra viva?
né? Você é realmente uma pedra que está sendo sustentada dentro do fundamento firme que foi colocado para você, e você, na medida que foi colocado bons fundamentos para a sua vida, você tem se tornado fundamento para a vida dos outros, né? A visão é essa. A visão dessa grande edificação é que nós somos pedras vivas, e numa edificação, toda pedra é colocada para ser sustentada por outra e para sustentar outras. Que Deus nos ajude a entender esse mistério, né, da igreja dentro dessa visão de que a multiforme sabedoria de Deus se expressa dentro dessa comunidade chamada igreja. Comunidade chamada igreja, composta de todos os povos da terra, porque já não há mais separação nenhuma quanto a isso. A magnitude do mistério. Outrora ninguém tinha ventilado a possibilidade da formação de um só povo, sem distinção de pessoas, etnia ou classe social, mas em Cristo e por Cristo todos são um, e participantes da mesma promessa. Até mesmo alguns líderes da primitiva igreja demoraram a entender esse mistério, onde todos são aceitos em Cristo. Esse mistério, ora revelado, deve ser propagado aos homens conforme Deus planejara desde o princípio. Houve muitas discussões, muitas dificuldades com relação à inclusão dos gentios na igreja, né? Mesmo pelos anciãos da igreja, aqueles que inicialmente começaram a igreja. O primeiro concílio de Jerusalém está voltado para essa questão da vida dos gentios na igreja, com relação à circuncisão, se precisavam eles serem judaizados através da circuncisão. E essas discussões mostram que houve uma dificuldade, mostrando assim também que isso era um plano de Deus, não era algo humano, não era uma escolha humana dessa visão de Deus, de incluir todos os povos, culturas, sem levar em consideração a questão da etnia, das culturas, as mais diversas, espalhadas pelo mundo. O evangelho é inclusivo, alcança todos os povos, tribos, línguas, nações, né? Deus ama essa visão maravilhosa de incluir todos os povos. E no Apocalipse nós vemos, João viu a conclusão deste plano e ele se maravilhou porque ele viu uma grande multidão de gente de todas as línguas, povo e nação. Deus, dentro do seu plano soberano, incluiu gente de todos os povos na sua igreja. Na sua igreja. João viu isso em Apocalipse, né? João viu isso em Apocalipse, esse mistério maravilhoso de Deus formar a igreja, né? Independente dessa questão territorial, racial, né? Os judeus tinham muito essa questão da visão da terra prometida, o lugar da presença de Deus, o templo, essa questão aí das limitações espaciais, onde Deus tinha escolhido uma terra e tinha escolhido um povo, né? E agora isso já não fazia mais sentido. Deus não estava mais limitado às questões de fronteiras territoriais, e nem culturais, e nem raciais, e nem religiosas. Deus passou por cima de tudo isso e formou um povo para si. E a gente tem uma forma de servirmos a Deus aqui dentro da nossa cultura, né? Quando a cultura não agride a questão da questão moral, né? da palavra divina de orientação para a nossa conduta moral. E outros povos têm outros tipos de cultura diferente, têm a sua forma de servir a Deus, de forma que o Evangelho é inclusivo e maravilhoso. O mistério pré-estabelecido por Deus. Deus não foi surpreendido com o pecado no Éden. Desde a eternidade o Senhor pré-estabeleceu um plano para ser executado na plenitude dos tempos. Essa é uma das coisas maravilhosas com relação à obra da salvação, é que ela não é uma obra improvisada a partir de uma necessidade, é um plano eterno.
Como plano eterno, ele está estabelecido para não sofrer qualquer tipo de situação de precisar de algum reparo, de algum paliativo, porque foi algo que Deus planejou desde a eternidade. Então, quando a gente pensa sobre isso, a gente pensa que Deus levou em consideração todos os caminhos tomados pelo ser humano após ser criado. Então, a maior decisão de Deus na eternidade nem foi a decisão de criar o homem. A maior decisão de Deus foi a decisão de redimir o ser humano, de resgatar. Foi a decisão de planejar a salvação para o ser humano, né? Porque conhecendo de antemão os caminhos tomados pela humanidade, Deus escolheu o caminho da salvação. Então, antes de dizer a sua primeira palavra criativa, Deus disse sua palavra de redenção. A cruz foi uma escolha desde a eternidade. A morte de Jesus é algo que foi decidido desde a eternidade. Por isso que o apóstolo Pedro vai dizer que o Cordeiro foi imolado ainda antes da fundação do mundo, né? Dentro da decisão soberana de Deus, Jesus foi morto antes da fundação do mundo, né? Sua escolha. É um fato que se manifestaria na história, mas esse é um fato decidido na eternidade. Como decidido na eternidade, ele é declarado como algo que já tenha acontecido, né? Para se manifestar na própria história, né? Na execução efetiva daquilo que foi uma decisão eterna da parte de Deus, né? Então, é um plano que Deus decidiu desde a eternidade, e dentro desse plano de salvação estava incluído essa visão, né, da igreja. A igreja, o povo escolhido de Deus, né? O povo eleito de Deus. E que Israel, a nação de Israel, estava incluído dentro desse plano, né, como meio pelo qual o Messias haveria de vir para a inclusão de todos os povos dentro do plano soberano de Deus. Eles entenderam isso? Não entenderam que eles eram um instrumento para a vinda daquele que incluiria todos os povos para formar agora um só povo, a igreja. Qual é o povo de Deus agora? A igreja. A igreja é o povo de Deus. Essa é a grande verdade. É as riquezas insondáveis de Cristo. O mistério agora revelado e anunciado é considerado pelos apóstolos como as riquezas insondáveis. A expressão se refere às maravilhas e providências divinas que estão além do entendimento humano. Para o apóstolo Paulo, compartilhar com os povos essas boas novas era algo imensurável. A mensagem da qual ele fora incumbido consistia em ministrar a todos a perfeição e a preciosidade do mistério que estiver oculto. Proclamar que essas dádivas foram projetadas desde a eternidade, sendo livremente concedidas aos homens por meio de Cristo. Tudo abrange o beneplácito da vontade divina e articulou o plano, o conteúdo desse plano e a pessoa de Cristo que o executou, o plano pré-estabelecido por Deus. Os gentios, quando foram alcançados por essa mensagem, era uma coisa impressionante. À medida que Paulo falava a respeito de um Deus criador, bondoso, amoroso, que foi capaz de oferecer o seu próprio filho para resgatar a humanidade, algumas pessoas percebiam que a vida humana é uma vida marcada, né, por experiências de sofrimento e sem perspectiva, muitas vezes futura, de forma bem confortadora e esperançosa. E aí a mensagem do Evangelho chega, né, com um anúncio de redenção, com um anúncio de uma proposta de vida, né, tão grandiosa, incompreensível, que muitas vezes a Escritura chamou essa vida futura de algo inefável, de coisas que não é lícito referir ao homem mortal, né? Então, Paulo fala a respeito dessas riquezas insondáveis de Cristo, porque ele chega para se apresentar àqueles que não o buscavam, como diz o livro do profeta Isaías. Há pessoas que não perguntavam por ele, né? Então ele vem e apresenta-se numa proposta de vida tão grandiosa, tão
extraordinária, né? E Paulo tinha uma empolgação, um entusiasmo para anunciar essa mensagem aos homens, essa proposta da parte de Deus, de redenção, de salvação, de vida eterna, né? De tudo isso que Deus havia providenciado, né, para uma humanidade que ignorava tudo isso. Isso é maravilhoso, isso é grandioso, isso são riquezas insondáveis. O ser humano nunca poderia tentar prescrutar, né, essa realidade. Isso é uma realidade impensável, né, pelo ser humano, e Cristo vem e propõe isso através do Evangelho para a humanidade. O eterno propósito em Cristo, né? Aqui está a segurança do plano de Deus, que é um plano eterno e ele é feito em Cristo Jesus, né? É um plano que é feito naquilo que é inabalável, que é Cristo. Como vimos anteriormente, o mistério desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, o que significa que desde o princípio dos tempos o Criador manteve o mistério encoberto para ser revelado em tempo oportuno. E indica que Deus sempre esteve no controle de sua criação para que agora seja manifestada, segundo o eterno propósito que fez em Cristo. Assim, o plano da salvação, que abrange o mistério da igreja, e a revelação desse mistério sempre estivera de acordo com o desígnio divino para serem executados por intermédio de Cristo, né? Um plano eterno que Deus propôs através de Cristo Jesus e ocultou isso, né? Ocultou isso aos antigos e agora manifestou, né? Desvelou, tirou o véu, colocou às claras aquilo que ele tinha em mente desde a eternidade, né? Não é algo inventado pelos homens, não é algo que foi organizado pelos homens, foi algo feito exclusivamente por Deus, isso desde a eternidade, não foi algo improvisado, não foi um paliativo para consertar alguma coisa que precisava de algum remendo. Deus decidiu desde a eternidade, agora esse propósito grandioso estava se manifestando, tornando-se claro para a humanidade inteira. Deus formou a sua igreja composta de todos os povos da terra. O plano devidamente pré-estabelecido. O plano divino não surgiu pelo advento do pecado de Adão. Deus não foi apanhado de surpresa, ao contrário, ele sempre esteve no controle e já tinha um plano de salvação pré-estabelecido desde a eternidade. Essa verdade nos ensina que por trás de todos os eventos da história existe um propósito eterno em andamento. Deus é soberano e controla todas as eras, tempos e circunstâncias. Nesse eterno propósito, no tempo previamente determinado, o mistério da igreja foi executado em Cristo, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Paulo diz que, chegando à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher e nascido sobre a lei, para resgatar aqueles que estavam debaixo da lei. Na plenitude dos tempos, Deus manifestou o seu plano soberano. A lição de hoje parece ser um pouco repetitiva, né? Porque a gente fica aqui girando em torno dessa realidade, desse mistério oculto que foi revelado, que foi algo que foi pré-estabelecido por Deus, né? Algo que Deus planejou desde a eternidade. Mas a visão de Paulo é esta mesmo. É fixar na mente dos irmãos esta realidade, é bater nesta tecla e deixar isso bem claro, que eles não deveriam sentir qualquer sentimento de inferioridade e sentir que estavam em posse de todos os privilégios que Deus concedeu através de Cristo, as bênçãos prometidas a Abraão, toda essa realidade tão maravilhosa, né, que estava prometida, né, a Abraão e aos seus descendentes, é também algo que está disponível para a igreja como um todo, né? É lindo como o Espírito Santo usou os apóstolos para levar a igreja a esse entendimento, né? Os judeus tiveram que baixar a bola e os gentios tiveram que elevá-la para poder se engualhar dentro do plano divino, né?
Os gentios que tantas vezes foram tratados, né, como pessoas a serem excluídas do plano divino. Quando o judeu ia para Jerusalém, ele tinha que ficar lá do lado de fora e se sentir inferior, né? Inferior, porque não podia estar aonde os judeus estavam, eles ficavam em um átrio externo, fora de tudo aquilo. E como a cultura judaica se espalhou pelo império, todo mundo sabia como era que funcionava a religião judaica. Havia sinagoga por todo o império. Então, os gentios tinham conhecimento dessa relação entre judeus e gentios. Os gentios tinham conhecimento disso, né? Porque havia sinagogas espalhadas no império todo, até dentro da capital que era Roma, existia uma comunidade muito grande de judeus, né? E os judeus é esse povo exclusivista. E então, essa mensagem de Paulo chega para os irmãos gentios, né, falando de algo que ele já conhecia, o trato, muitas vezes preconceituoso por parte dos judeus, né? Então o apóstolo Paulo aqui está ensinando que os cristãos judeus convertidos baixem a bola e os cristãos gentios convertidos levem e se igualem no sentimento de que são um só povo, que não há conflito nenhum, que os judeus não devem olhar por cima dos ombros para os cristãos gentios e achar que eles estão numa condição favorável, melhor diante de Deus. Todos são um em Cristo Jesus. Essas separações, essas divisões já não faz mais sentido nenhum. Então Paulo, quando fala aqui, fala de algo que os gentios conheciam. Havia judeus espalhados por todo o império, em todas as cidades, as sinagogas, e eles sabiam como funcionava isso. E de repente chega um judeu falando do mesmo Deus e os gentios, que os judeus pregavam na sinagoga, né? E dizendo que este Deus é um Deus que os está incluindo dentro de uma relação de igualdade, que não há mais separação entre judeus e gentios, né? Que agora somos chamados para estar no Santo dos Santos. Então, a imagem que eles constroem quando o Novo Testamento chama os gentios para entrar no Santo dos Santos, é a imagem do templo em Jerusalém, que os gentios tinham que chegar e ficar lá do lado de fora. Paulo foi acusado de colocar um judeu dentro do átrio do templo, né? E foi acusado disso, e por causa disso ele foi preso, né? Porque tinha profanado um templo, porque tinha introduzido um gentio que tinha ido com ele, né, dentro das mediações do templo. Então você percebe toda essa dificuldade. E de repente o evangelho chega e diz: agora todo mundo tem acesso, nós somos um só povo aqui. Aquele lugar que só pisava o sacerdote, agora é para nós pisar nele. Não no sentido literal, mas no sentido espiritual e no sentido da relação com Deus. Aquilo que o sacerdote vivia de forma figurada, a gente vive dentro de uma realidade espiritual, de aproximação, que não há barreiras, que não há limitações nenhuma, porque agora somos um só povo em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe. Vamos ler a conclusão, irmãos. O mistério da igreja esteve oculto nas gerações passadas. No tempo estipulado, Deus revelou o seu eterno propósito aos apóstolos e aos profetas. Judeus e gentios estavam inseridos nesse mistério idealizado por Deus. Tal mistério agora revelado deve ser anunciado pela própria igreja, conforme os desígnios divinamente pré-estabelecidos desde a eternidade. Amém. Vamos orar, irmãos. Soberano Deus, nosso Pai querido e maravilhoso, te agradecemos por mais esta manhã de edificação, por esta manhã, Senhor, em que mais uma vez, Senhor Deus, ministramos aqui, Senhor Deus querido, a escola bíblica dominical. Que o Senhor abençoe a todos os irmãos que, Senhor Deus querido, apreciando a Tua palavra, reservou esse tempo para estarmos juntos. Que o Senhor os abençoe poderosamente. Assim fica conosco, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor. Até mais tarde estaremos juntos no nosso culto à noite.